Oi, hoje é dia de TBR, ou seja, os livros que eu pretendo ler aqui em maio de 2021. Bom pessoal, mais uma vez eu continuo com trinca de livros para ler a cada novo mês, sempre naquele esquema de não tentar ler muita coisa para não flopar ao final do ano, mesmo que eu já tenha adiantado no mês passado que eu já estou começando a flopar algumas publicações. Fazer o quê? É mania de booktuber, né? Prometer muitos e muitos livros e acabar não cumprindo às vezes. Quer dizer, existem muitos booktubers que leem bastante e outros, como eu, que ficam devendo algumas coisitas. Bom, esses três títulos que eu quero mostrar para vocês aqui neste mês de maio são bastante interessantes e espero que sejam boas dicas literárias para vocês. Vou começar primeiro com Prata da Casa, ou seja, literatura nacional, com esta publicação aqui que está fazendo 120 anos que foi colocada nas livrarias pela primeira vez. E de uma autora não muito conhecida, para falar a verdade, mas que deveria, porque sim, ela foi importante no passado. Eu me refiro a Júlia Lopes de Almeida, aqui com a sua A Falência, que de vez em quando eu confundo com A Falecida. Não, é A Falência, sim, um grande livro, famoso, eu acho que é o título mais famoso que ela produziu, com certeza. Infelizmente, né? 120 anos que esse livro foi publicado e quase todo mundo não sabe da sua existência. É uma história que eu espero seja bastante interessante. Eu confesso que eu não faço a mínima ideia do que se trata. Claro que tem a dica aqui desta pequena sinopse aqui na quarta capa do livro. O último benefício era-lhe ministrado pela filha, como um sacramento. Nem ele soube quanto tempo durou aquela crise de pranto que o sufocava. Quando Ruth acabou a sua música e ele sentiu os passos leves e apressados na areia, teve ímpetos de chamá-la e cobri-la de beijo. Mais forte, porém, do que seu amor e a sua ternura foi o medo de enfraquecer. Ele fugiu para dentro, tinha tomado a sua resolução. Cada homem é criado para um fim. O dele tinha sido a de ganhar dinheiro. Ganhara-o, cumprira o seu destino. Não podendo recomeçar, inutilizado para a ação, devia acabar de uma vez. Toda a energia da sua vida se concentraria num movimento único e decisivo. Quer dizer, na verdade, esses sinopses aqui não adiantam exatamente qual é o teor da história, mas a gente tem um contexto entre alguns personagens, o que é já bastante interessante. Na verdade, esse é o tipo de livro que não importa exatamente qual a história que a gente vai encontrar, mas a gente precisa meio que fazer esse ato de pesquisa a respeito de um autor conhecido da nossa literatura, quer dizer, conhecido entre aspas, né, já que muita gente não lembra da Júlia Lopes de Almeida. Eu já tive experiência de ler alguns contos dela no projeto de Contos do Terror, ou melhor, no mês do terror, em ano passado ou retrasado, não, acho que foi no ano passado que eu vi, não, foi retrasado, foi em 2019, que eu li 6 contos da autora. Muito interessante, aquelas pequenas histórias que ela criou, principalmente uma intitulada Os Porcos. Se eu me lembrar, eu coloco aqui em cima o card exatamente da minha resenha a respeito dessa história, que é bem marcante. Depois que você termina de ler essa história terrível da Júlia Lopes de Almeida, porque é um contexto de suspense, macabro, você fica realmente impressionado durante muito tempo e percebe que sim, ela tem uma boa facilidade de criar uma situação. E eu estou muito curioso para ver se aquele contexto, aquele tom até sombrio, talvez eu consiga encontrar aqui nessa história de A Falência. Até a falência sugere uma situação um pouco de tensão, com certeza. Ou pode ser que não, pode ser algo completamente diferente. De qualquer forma, voltando ao que eu estava falando antes, é sempre importante a gente conhecer novos autores, e principalmente aqueles que a gente deveria conhecer, mas por motivos, claro, comerciais, o nome das pessoas, desses autores, não fica em voga. Claro, a gente lembra de autores do passado, claro, principalmente Machado de Assis, mas uma outra boa escritora nacional, Júlia Lopes de Almeida, ó, a gente nem fica sabendo. Aliás, é para isso que servem então os canais de Booktube, para aqui a gente descobrir novos autores. Espero que seja uma boa dica literária então para vocês conhecer essa autora nacional. Bom, vamos então para a literatura internacional, talvez indo para autores mais conhecidos. Ainda não.
esse segundo autor que eu vou mostrar aqui para vocês é daquele tipo quase meio Júlia Lopes de Almeida, né? Conhecido por círculos acadêmicos, que escreveu boas obras, mas que o público em geral não conhece lá muito bem. Mas eu adianto para vocês que o terceiro livro que eu vou mostrar aqui, aí sim, será de um autor que vocês já conhecem de nome com certeza. Provavelmente não leram nada, mas sabe que ele existe. Bom, voltando então aqui ao cidadão que é agora eu não lembro se é um inglês ou é um americano, mas ele se chama William Maxwell. E temos aqui a sua obra, A Folha Dourada. Pois é, você provavelmente nunca conheceu esse cidadão, nunca ouviu falar dessa obra e tá que nem eu. Sim, ou seja, mais uma situação onde temos que descobrir novos autores. É sempre importante para quem gosta de ler, fugir dos chavões principalmente, e tentar coisas diferenciadas. Esse título aqui eu me esbarrei, claro, fazendo procura de preços baratinhos na Amazon e acabei topando sim com essa publicação aqui, que é uma obra até extensa, ó, tem 300 páginas, cadê? Deixa eu ver aqui, não, 250, eu precisava até que é mais, porque o livro é um pouquinho mais gordo, acho que a gramatura da folha deixa a obra um pouco mais, aparentemente mais extensa, mas não é tão grande coisa assim. As letras, para falar a verdade, são pequenas, então a gente pode considerar sim que são uma obra de mais de 350 páginas. Essas diagramações às vezes enganam a gente pensa, não, é fácil de ler, mas quando a gente vai ver, letras pequenas e demora bastante. Bom, do que se trata então esta história aqui? A Folha Dourada é uma comovente história sobre a força da amizade. É também um livro emblemático de William Maxwell, autor clássico da literatura norte-americana, descobri, e um dos mais importantes editores de ficção da revista The New Yorker. Publicado agora pela primeira vez no Brasil, na verdade já faz um tempinho que isso aqui foi publicado, deixa eu ver aqui, cadê? 2011, mas a obra é de 1945. Enfim, voltando aqui, publicado agora pela primeira vez no Brasil, o romance narra a trajetória nas primeiras décadas do século XX de dois garotos, Lime e Spud, que se tornam companheiros inseparáveis apesar dos temperamentos opostos. Ameaçados por rivalidades e ciúmes, no entanto, eles terão de aprender um com o outro a superar a difícil passagem da infância para a maturidade. William Maxwell é, sem dúvida, um dos grandes romancistas desse último meio século, disse alguém da Village Voice. Pois é, como eu disse, um autor que pouca gente sabe na verdade que ele existe ou que foi o que ele criou na sua literatura. Um sujeito a ser descoberto. Do que se trata essa história exatamente, a gente não sabe, uma história de amizade. Histórias de amizade sempre são interessantes, com certeza, porque a gente sempre se envolve com os personagens principais e os seus desdobramentos, eles vão crescendo. Aqui na capa, é até difícil de ver, mas tem um cidadão aqui que não me parece mais as duas crianças, ou até parece, por falar a verdade, mas dá a entender aqui que ele meio que está caído no chão como se fosse um pugilista, mas eu não tenho certeza se realmente são luvas de boxe que estão por aqui, mas acho que é isso mesmo. Ou seja, um dos dois garotos vai verter por esse lado aí do esporte cheio de dores. Enfim, acho que é uma história curiosa, é uma aposta. Tentar descobrir um novo autor, às vezes a gente vai por aí. A gente apenas tenta, se vai dar certo ou não, se vai ser uma boa experiência, só depois de a gente terminar a leitura. Aí pergunto para vocês gostam realmente de conhecer novos autores? Ou só quando a gente é meio que forçado a isso? Tipo em escola, sei lá, algo parecido, ou algum amigo que, lê esse livro aí, é bem bacana. Aí você acaba lendo meio forçadamente. Bom, e antes de mostrar para vocês então o terceiro título aqui deste TBR de maio de 2021, deixa eu fazer um rápido jabazinho para os 3 títulos que eu estou mostrando por aqui. Eu vou deixar na descrição do vídeo links para poder adquiri-los através da Amazon, que é minha parceira de compra e também de venda. Sim, eu comprei todos esses livros aqui em promoção na Amazon. E naquele esquema, pessoal, se vocês ficarem interessados por essas publicações e querem realmente comprá-la, por favor, utilize o meu link na hora que forem efetivar a compra, né? Dá uma olhada hoje,
se a história é interessante, depois daqui uns dias vocês voltam. Não, aí a Amazon já esqueceu que você foi indicado através aqui do Imantar de Livros. Então na hora que for comprar mesmo, vocês entram de novo no link, aí a Amazon fica sabendo e passa a comissão de vendedor aqui para o canal. Isso ajuda muito, claro, a gente crescer. Terminado o jabá, não doeu muito, vamos então para aí sim o escritor que é mais conhecido de muita gente. Não é assim super famoso também, mas com certeza muita gente que se envolve nessa coisa da literatura acaba assim dizendo: ah, conhece esse autor, pelo menos de ouvido já ouvi falar. Eu me refiro a Isaac Babel. Sim, literatura russa então por aqui. Temos aqui um título chamado Maria, com o subtítulo Uma Peça e 5 Histórias. Pois é, temos aqui então uma peça teatral e também 5 pequenos contos. Uma publicação bastante interessante. Na verdade, eu cheguei a ter esse título aqui, principalmente para esse ano, e efetivar a leitura, por causa do desafio Livrada aqui de 2021, aquelas propostas do Yuri que ele faz lá no comecinho de todos os anos, e num dos quesitos aqui para 2021 ele pediu para a gente ir atrás de uma peça teatral russa. E eu falava, eu tenho um teatro russo em algum lugar aqui na minha estante. Eu acho que eu demorei uns 2, 3 dias para encontrar esse livro de novo, que a minha estante está uma bagunça. Mas eu falava, eu tenho um teatro russo. Realmente eu tinha, mas eu me confundia com a capa. Eu decoro muito a fisionomia dos livros, né? A cor das capas, assim, a lombada. Às vezes eu falo, eu tenho esse tal livro. Procurei bastante e eu confundia, mas peraí, é um teatro mesmo ou era um livro de contos? Na verdade é os dois, porque tem a peça de teatro e também tem alguns contos. Por enquanto eu vou ler a peça teatral por aqui, que eu acho que é um pouquinho mais da metade do livro. Metade do livro é a peça teatral e a primeira metade são as outras 5 histórias curtas. As 5 histórias curtas, obviamente, eu vou ler dentro do projeto Contos do Meio-Dia, que nesse ano aqui de 2021 está um pouquinho devagar, mas ele vai retornar com certeza daqui a pouco. Então essas 5 pequenas histórias vão estar presentes por aí em algum mês daqui para frente. Mas por enquanto, aqui em maio, eu vou ler a peça primeiramente. Agora, do que se trata a peça? Boa pergunta, não sei responder. E confesso que acho que aqui na quarta capa não tem nenhuma informação. Na verdade, temos um trecho aqui de um texto, mas com certeza não é da peça, é dos contos, porque ela está apresentada em formato de prosa, ou seja, não tem aquela marcação de teatro onde você tem o nome do personagem e aí em seguida a fala que ele está proferindo em cena. Pois é. Então eu não vou ler esse texto aqui para vocês porque simplesmente não tem uma coisa a ver com a outra exatamente do que se trata. Bom, deixa eu ver se eu acho alguma coisa a respeito aqui da peça. Ah, sim, a peça é a Maria. Acho que temos aqui, ó. Não, na verdade só diz aqui que ele publicou apenas 2 peças de teatro. Tem uma marcação aqui no final do livro também, num apêndice, onde tem uma referência a respeito de onde foi extraído esses textos aqui. A maioria foi de publicações, jornais, revistas, e Maria é colocada aqui, ela é de 1935, ou seja, uma sinopse que é bom a respeito do texto, não tem. Então nós caímos naquela situação, de novo, de apenas ir para a história no simples interesse de conhecer um novo autor. Eu estou folheando aqui a parte da peça, eu estou dando de cara com os nomes aqui dos personagens. Bishovkov, Daimivitz, Evsneketsen. Caramba, é difícil de pronunciar esses nomes russos. Bom, geralmente sempre são, né? Mas aqui tá difícil. Deixa eu ver se eu acho alguma coisa aqui. Não tem nada de sinopse. Realmente vai ser algo no escuro. Olha que referência. Maria, peça em 8 quadros. Pois é, fica assim, fico devendo. Maria do Babel. E vai ficar por isso mesmo. Não sei dizer do que se trata essa peça. Quando eu ler, aí sim, depois que eu fizer a resenha, vocês vão poder saber a minha opinião a respeito e também saber como é que as histórias se desenvolvem. Ou pelo menos começa, como é que se desenvolve depois, como é que ela termina. Não sei, tudo no escuro por aqui. Mas eu gosto assim também. Eu até acho melhor a gente ir atrás de uma publicação sem ter aquela expectativa muito grande, o tal hype que a gente faz muito nas coisas mais populares, como filmes, séries de TV, né? A gente vai com aquela expectativa tão grande, a gente acaba vendo e fala, era só isso? Então é bom às vezes a gente pegar um livro sem saber nada, a gente só vai pelo autor, pode ser conhecido no caso do Babel, ou um desconhecido como a Júlia Lopes de Almeida, ou então o Maxwell lá, William Maxwell, não importa.
Vamos para uma literatura e descobrir o que o autor tem a dizer pra gente. Se a gente vai se identificar ou não com a história, é outros 500. Mas que é importante sempre ler, isso é. Bom pessoal, então temos aqui o apanhado geral do que eu pretendo ler aqui em maio de 2021. Espero não flopar nenhuma dessas publicações, mas com certeza já adianto para vocês que esse aqui, livro do Maxwell, com certeza eu vou começar a leitura aqui em maio, mas vou estender por mais 2 meses, com certeza, porque é um livro um pouco mais grandinho, literalmente. A Falência parece que é uma história muito rápida de ser lida e com certeza a peça dá para ler em uma sentada, mais ou menos, com certeza 1 hora, 2, dá para terminar de ler essa peça tranquilamente, mesmo com os nomes difíceis dos russos. Enfim, acho que eu vou me divertir bastante aqui em maio com esses livros, prolongar um pouquinho com o livro do Max. Mas vamos combinar então para o próximo mês, lá em junho, meados de junho ou na primeira semana provavelmente, eu mostro as minhas publicações para o próximo mês, com certeza. Enquanto esse próximo vídeo não chega, eu deixo aqui do lado exatamente outros TBRs aqui de 2021, que eu já prometi que eu vou ler, e com certeza nesses 2 vídeos que estão aparecendo, metade já está quase flopadinho. Mas enfim, é essa vida aqui desse booktuber nesses anos conturbados. E tchau.